Olá, estudante. Meu nome é Mário Victor, sou professor do componente de Física e hoje a gente vai resolver mais uma questão do Enem. Essa questão é a 114 do caderno amarelo do Enem de 2024. Vamos lá para o enunciado? O enunciado diz o seguinte, pessoal. Nos automóveis, é importante garantir que o centro de massa, CM, de cada conjunto de rodas e pneus coincida com o seu centro geométrico. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento na qual o conjunto de roda e pneu é colocado para girar uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto. E pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que a vibração diminua. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicado pela máquina, um mecânico apresenta o esquema a seguir, com 5 possíveis pontos de roda para posicionar uma peça de chumbo. Esse daí é o esquema, né? Em qual ponto deve ser fixado a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto roda-pneu? Vamos lá então para a imagem, pessoal. Aqui a gente consegue ver então que o nosso objetivo é a gente encontrar o centro de massa que coincida com o centro geométrico desse pneu. A gente sabe que para fazer o balanceamento do pneu é quando há aquelas trepidaçõezinhas que tem um desgaste maior e aí a gente tem que ir para aquele balanceamento. O balanceamento vai funcionar dessa seguinte forma. Quanto menor a vibração, mais balanceado vai ser o pneu. Óbvio. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai posicionar, ele colocou 5 possíveis localizações para colocar uma pecinha de chumbo para que haja esse equilíbriozinho, para o pneu não ficar trepidando, para ele ficar constante. E aí ele quer saber qual desses 5 pontos aqui agrada, por exemplo, o mecânico tem que colocar o chumbo em qual desses 5 pontos para que diminua ou que não aconteça essa trepidação. Perceba que esse daqui é o centro de massa do pneu, está aqui o centro de massa. E o centro de massa não tem que coincidir com o centro geométrico, logo o centro geométrico teria que ser aqui no meio, né? Vamos pensar então que se a gente colocasse um peso nessa extremidade 1, o que aconteceria com esse pneu? Ele iria muito mais em direção a 1, né? Ele iria então, não iria se equilibrar, de certa forma ele estaria se distanciando do centro. Logo a gente teria que encontrar um ponto que faça com que esse centro de massa desça um pouquinho e chegue ao lado, correto? Que chegue mais ao centro. Então tem que ter esse movimento. Um movimento que baixa e que vai para o sentido da esquerda. Para baixo e para a esquerda. Qual desses pontos então nos agrada? O 4, ele apenas é um ponto para baixo. Já considera, né? O 2, apenas um ponto para a esquerda. Logo, eles dois não seria o suficiente para balancear. E ele quer que coloque em uma peça de chumbo apenas. Então, qual dessas alternativas aqui é a única possível? O ponto 3, né? A gente consegue ver, então, que a alternativa correta, a alternativa C. O ponto 3, ele vai servir, então, como ponto referência para que haja esse balanceamento. Quando você tiver com dúvida, então, questão de centro de massa, vamos lembrar de uma brincadeira de criança. Por exemplo, uma gangorra. Eu fiz um desenho de uma gangorra aqui. Vamos imaginar uma gangorra. Lembra que quando tinha um peso a mais de um lado da gangorra, ela descia e você não subia, você não conseguia, né, ter esse balanceamento? E aí, para acontecer, você tinha que colocar, por exemplo, se tivesse 2 amiguinhos de uma ponta, tem que ir 2 para outra, para que haja esse equilíbrio. Depende do peso também, né? E aqui, ó, se nós colocarmos outro peso, perceba que nivelou, né? Ficou balanceado agora. Vai funcionar da mesma forma, pessoal. O centro de massa, ele funciona dessa seguinte forma. Ele tem que estar localizado no seu centro e geralmente é no seu centro geométrico, no caso do pneu, né? Uma vez que ele é uniforme. Pessoal, fica a dica aí, estudem centro de massa, tá bom? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado e tchau, pessoal. Até a próxima aula.